Tudo bem? Beleza. Vamos ver onde paramos. Funções de agrupamento. Funções de grupo com agrupamento. Bom, pessoal, subiram as máquinas virtuais. Beleza. Conectar aí o SQL Developer. Usuário inválido. Usuário Oracle sem a Oracle. O meu já está pegando. Provável que eu tenha pegado algum outro, ou tenha pego algum outro DHCP, né? Desconecta. Delete. É 56.219. HR. 56.219. Testa. Salva. Conecta. Ok, pessoal? Bom, na semana passada a gente parou nessa parte, né? Funções de grupo com agrupamento, que é o que a gente ia começar, né? Basicamente aí, correto? A gente chegou até fazer alguns exemplos, né? E a gente acaba dando uma recordada aqui essa aula, né? Bom, funções de grupo aí, o que a gente se recorda seria o quê? Aquela aplicação do sum, do min, max, avg, correto? Quando a gente tem que fazer quando a gente quer fazer algo, né, com várias linhas aí das nossas tabelas, certo? Até aquele momento a gente estava fazendo para a tabela inteira. Então, se eu dava um select count asterisco from no nome da tabela, eu estava contando todas as linhas da tabela. Se eu estava fazendo um select count no nome do campo from tabela,
Estávamos contando quantas linhas não nulas haviam na determinada tabela, né? Existe agora a cláusula o quê? Group by, né? A cláusula group by nem sempre é utilizada quando a gente tem o quê? Uma função de grupo. Porém, com as funções de grupo a gente consegue também o quê? Utilizar, né, a cláusula group by. Para que ela serve? Para que o group by serve no geral? Bom, eu preciso fazer agrupamento de informações, então eu tenho que classificar a minha informação, os meus dados no caso, né, em mais de um grupo. Geralmente, quando eu tenho aí valores repetidos para um determinado campo, eu tenho então, a gente pode fazer então um agrupamento desses dados aí, né? Por exemplo, cidade de um cliente, né? Um cliente, uma cidade contém vários clientes, né? No nosso caso aqui, na nossa região, Jundiaí, São Paulo, Campinas, Louveira, certo? Itatiba, são as cidades possíveis que a maioria dos nossos clientes poderiam estar no nosso cadastro. Se eu quisesse, então, fazer uma contagem, tudo bem? Se eu quisesse, então, fazer uma contagem, né, desses clientes por cidade, eu precisaria estar utilizando o agrupamento, ou funções de agrupamento, né, funções de grupo com agrupamento, correto? Para isso, a gente precisa utilizar o quê? Essa cláusula aqui, ó, a group by. Tá? O agrupamento deve ser aplicado a todos os dados que tenham repetição ou que consigam fazer operações matemáticas. Não há muito sentido em fazer agrupamentos, por exemplo, em campos com chaves primárias, né? Pois o conteúdo nunca se repete. O agrupamento em si ele só vai servir basicamente se a gente tiver dado repetido, né? Caso não tenhamos, realmente, ele vai começar a contar o quê? Por exemplo, os meus registros de 1 a 1. Para chave primária simples, realmente não tem muito sentido a gente aplicar a função de grupo e agrupamento em cima disso. Agora, para chave primárias compostas, tem. Tá? Por quê? Porque a chave primária composta vai ser no mínimo que 2 campos da minha tabela, ou 3 campos, enfim. Eu só não aplico agrupamento em todos os campos, eu aplico agrupamento nos campos que eu quero. Tá? Então, aí sim começa a ter sentido a gente trabalhar. Os resultados retornarão uma ou mais linhas com resultados sumarizados. Os resultados sumarizados são aqueles resultados, né, que a gente tem no formato mais administrativo, vamos dizer assim, né? Eu tenho dados mais compactos aí, eu tenho somas, correto? Não é possível utilizar apelidos nas colunas na cláusula group by. Por mais que a gente utilize a cláusula as lá no select, a gente não consegue utilizar o alias que está no select no group by. Por quê? O select ele é executado depois do group by. Antes disso, não existe ainda o alias para ele. Tá? Então é necessário colocar realmente a coluna física da tabela. Tá? Bom, nesse caso aqui, o que a gente tinha, né, de exemplo, select job ID, um count de asterisco. Um count de asterisco, ele quer dizer o que aqui pra gente? Né? Conte todas as linhas. Legal. Eu tenho o que? O job ID aqui, né? Da tabela employees, group by job ID. O group by, o que ele está fazendo? Ele está agrupando os job IDs iguais. Tá? Então, por grupo de job IDs, eu tenho o quê? Uma contagem aqui, ó, desses registros. Order by, count de asterisco. Desk é o que mesmo? Descendente, né? Do maior para o menor. Ele faz primeiro do que o select. Exato. Mesmo estando ali embaixo. Mesmo estando ali embaixo. Primeiro é o from. Deixa eu colocar aqui um type. Primeiro é o from, depois o group by, nesse caso aqui, depois o order by, depois o order by, para depois o select. Aí eu não consigo colocar o 4 aqui, vamos ver. Type 4, para depois o select. Por isso que esse cara aqui, ele não reconhece, né, ainda os apelidos. Tá? Aliás, o order by aqui é por último. 1, 2, select, depois o order by.
Tá ao contrário. Exatamente. 1, 2, 3 é o select, o 4 é o order by. Beleza? Então, ó, se a gente for executar esse cara aqui, o que nós temos? Aqui, ó, Job IDs com SAREP, lá na nossa tabela Employees, nós temos 30. Ó. ITprog, na nossa tabela Employees, nós temos 5. STMAN, ó, nós temos 5, e assim sucessivamente. Ele está primeiro fazendo o quê? A junção de todos os Job IDs, e nesse caso a gente está pedindo para fazer o quê? A contagem desses caras aí. Se não tivesse essa cláusula aqui, ó, o group by, o que ele iria fazer? Ele iria contar todos, né? Exatamente. Atenção, pessoal. Só o fato de, por exemplo, a gente tirar o group by daqui, ó, não quer dizer que o nosso select vai rodar perfeitamente, tá? Se eu fizer só isso daqui, ó, ele vai dar pau. Por quê? Lembrem-se que no group by eu preciso ter todos os campos que estão na select, menos a própria função de grupo. Nesse caso aqui, eu tenho o job ID e o count. Todos os campos que estão na select, o job ID, ó, job ID, menos a própria função de grupo, que é o count. Tudo bem? Se eu tivesse 10 campos na minha select, eu teria que ter os 10 campos no group by, menos o count, o sum, o min, o max. Correto? As funções de grupos a gente não põe. Beleza aí? Bom. Esse outro caso aqui, ó, select department, sum de salário from employees, group by department ID, order by department ID, nulls first. Bom, nós comentamos, a gente vai ver esse cara aqui agora. Nós comentamos dessa ordem, né? Ascendente e descendente. O que a gente vai deixar por enquanto de lado? Esse null first aqui, ó, nulls first. Legal. Então, estamos fazendo o quê? Ó, selecionando os departamentos, certo? Da tabela Employees, fazendo agrupamento pelo departamento, Department ID, certo? Estamos somando o quê? O salário. Então, todos os funcionários que trabalham no departamento 10 ganham $4.400. Todos os funcionários que trabalham no departamento 20 ganham $19.000 e assim sucessivamente. Tá? Em vez de aplicar um count aqui agora, né, estamos aplicando o quê? Um sum. Correto? Uma soma aí de salário, e ele está fazendo esse agrupamento por quem? Por departamento. Ok? Colocamos aqui o order by, correto? Order by, department ID. Por padrão, o que acontece? Eu devo ter um cara só que não tem departamento, se não me engano. Ó. O null, correto? Por padrão, order by lá, ascendente, ele vem por último. Correto? Se eu colocar ele desk, então, ó, correto? Descendente, o que teria que acontecer? Ele vai vir para primeiro. Legal. Agora, eu quero, por algum motivo, que o order by seja ascendente, porém, o nulo venha primeiro. Então, esse nulls first aqui, ó, vai ter que ser utilizado. Tá? Dessa forma, eu mantenho o department ID ainda na ordem que eu quero, ascendente, do menor para o maior, e agora o nulo sendo o primeiro cara a ser exibido. Ó. Ok? Então, esse nulls first aqui é o que faz a gente mostrar primeiro os valores nulos. Beleza aí, pessoal? Sim? Grupos aí sossegado? Não é difícil, né? Aqui as nossas consultas elas são bem simples, mas é mais para vocês entenderem os conceitos, tá? Se eu posso fazer a soma, né? Eu posso também fazer o quê? Ó, o AVG, né? O AVG é realmente a média aritmética que a gente tem.
Nesse caso aqui, ó, a média de salários do departamento 100 é de 8.601 dólares. A média de salário do departamento 30 que eu tenho é de 415 dólares, 4.150 dólares. Correto? A média de salário do departamento 100 aqui, ó, é de 10.154 dólares. É realmente a média aritmética que ele está pegando e aplicando, tá? E mais nada. O AVG. Ele está somando a quantidade de salários no departamento e dividindo pela quantidade de funcionários no departamento. Correto? Como nós poderíamos provar que isso daqui estaria sendo feito certo? Fazendo um count e... a soma, né? Fazer a soma do salário dividido pela quantidade de funcionários, né? Então aqui, ó, vou fazer o seguinte, então, ó, vou colocar um round, certo? Para a gente arredondar esse cara, né? Com quantas casas decimais? Com 2 casas decimais. Beleza. Vamos fazer o quê? Um count de asterisco. Vamos chamar isso daqui de média VG. AVG. Vamos chamar isso daqui de quantidade func departamento. E vamos chamar um sum do salary, né, de salário, as o quê? Soma salário departamento, SALDEP. Beleza, ó. Então vamos mostrar esse cara aqui, ó. Mais uma vez, né? Eu tenho meu group by, correto? Tudo que está na minha select está no meu group by, menos as funções de grupo, ó. Tudo que está na select está no group by, menos as funções de grupo, que são, no caso aqui, 3. Vamos fazer, então, esse select. Vamos executar ele. Olha o nosso resultado aqui, ó. Então, aqui nós temos o quê, ó? O 51.608 dividido por 6 daria essa média aqui, que ele já está fazendo automático, correto? Vamos pegar e vamos fazer na calculadora isso daqui, para ver se realmente bate. Então, ó, 51.608, né? 51.608 dividido pela quantidade de funcionários, 6, daria 8.601 em alguma coisa, né? Ó. Bateu aqui o valor, ó. 8.601 e 8.601 em alguma coisa. Correto? Então é exatamente a média aritmética que a gente está fazendo, que o AVG está fazendo aí. Deu. Aí se eu quisesse pegar e fazer o quê? Arredondar, aplicaria o quê? O round nesse cara aqui também. Né? Na verdade, deu uma dízima porque eu deu na calculadora, né? Aí aqui eu teria que mudar as propriedades da calculadora aqui. Não, mas o round ele tá o round ele é redonda mesmo. Não, mas ele truncou, né? Então, lembram-se daquele caso lá do 5 para mais ou 5 para menos, né? Nesse caso aqui, deu menos do que 5, então ele mantém. Como a gente está pedindo 2 casas decimais, ele está mantendo. Correto? Tudo bem aí, pessoal? Só uma dúvida, o 5, ele é inclusivo. Maior ou igual a 5, arredonda para 5. Beleza? Bom, fechando aqui, continuando com outro exemplo. O max, esse daqui eu não vou fazer, mas o max ele está fazendo o quê? Pegando o máximo de um salário, ó, por departamento, correto? Que é a minha função de grupo. E o mínimo, ele está pegando o menor salário do departamento. Correto? Então, é dessa forma que a gente começa a aplicar funções de grupo, né, em agrupamentos de dados. Dúvidas aí, pessoal? Perguntas? Isso daqui vocês vão trabalhar com o quê? Geralmente com relatório administrativo, né?
Gerencial. Quem vai pedir esses tipos de seleções de dados para vocês vão ser os gerentes, basicamente, coordenadores. Por quê? Porque é eles que vão se interessar por totalizadores, né? Eles não estão interessados em saber os dados realmente brutos de cada uma das funcionalidades, venda de cada um dos vendedores, enfim, é muito difícil isso. Primeiro ele vê o quê? O relatório geral, para depois, se ele tiver uma dúvida, ele tem um relatório mais minucioso aí. Tá? Bom, depois que a gente viu as funções de grupo, né, e o group by, nós temos o que? A cláusula having também. O having, ele sempre é utilizado com group by. Group by, como a gente viu, né, pode ser utilizado sem o having, mas o having precisa do group by. É obrigatório, tá? Ela serve para fazer limitações de linhas, a qual é aplicada no group by. De preferência, para fazer limitações de linhas, sempre que possível, utiliza a cláusula where, né? Então, se a gente não está mexendo com agrupamento de dados, né, sempre as limitações colocamos na cláusula where. Supondo que a gente quer fazer alguma condição em cima do grupo, aí sim a gente começa a utilizar o having. O having é como se fosse um where para um group by. Tá? Então, o having limita o meu group by. Ele começa a limitar mais os dados ainda. Correto? Coisa que o where ele não consegue fazer. Bom, a sequência, né, que o Oracle executa aí um comando SRL quando se tem um having. Primeiro, ele verifica as linhas agrupadas. Depois, qual a função de grupo é aplicada. Né? Então, sum, min, max. E os grupos filtrados na cláusula having são exibidos. Então, só depois que o having filtra os seus dados para serem exibidos os dados. Tá? Então, primeiro agrupamento, depois função de grupo, depois aplica-se o filtro do having. O having é um dos últimos comandos a serem executados. Tá? Se tivesse um order by, o order by ainda seria o último cara a ser executado. Tá? A ordem da função de grupo tem a mesma ordem de outras funções, ou seja, funções mais internas são executadas primeiro. É possível ter no máximo 2 funções de grupo na mesma sentença. Atenção, o que é 2 funções de grupo? 2 funções de grupo é o min, max, sum, certo? O AVG. Eu não consigo ter um min, max, AVG tudo encadeado. Não dá, o Oracle ele não vai aceitar. Nenhum banco vai aceitar. E se a gente for ver bem, não tem nem sentido a gente conseguir fazer mais que 2 funções de grupo encadeadas. Tá? Podem pensar na possibilidade que vocês quiserem. Eu, pelo menos, não achei. Tá? Algo que utilizasse mais que 2. Tá? Eu realmente não achei. Mas, enfim, ele já não vai deixar você fazer isso daí. Exemplo de having aqui. Select Department ID, Max Salary. From Employees, Group by Department. Aqui a gente já fez essa consulta. O que vai trazer? O máximo do salário de um empregado por departamento. Se tiverem 2 salários iguais, sem problema, ele vai pegar o máximo. Se os 2 forem o mesmo valor, é o valor máximo ainda, de qualquer forma. O having, o que ele está falando aqui? Para ele trazer somente o valor máximo que seja maior do que 10 mil. Correto? Ele tem mais ou menos aqui ó, o nosso papel do where, não é? Mas sempre ele é aplicado aonde? Em cima do group by. Então, pode ser que exista o group by na minha cláusula select, mas não necessariamente o having. Agora, se existir o having, tem que ter o group by. Tá? Por quê? Porque o group by age em cima do... O having age em cima do group by. Tá? Então, aqui, ó, o máximo do salário, que é justamente a minha função de grupo, ó, né, precisa ser maior do que 10 mil. Então, vamos executar esse cara aqui. Ó. Ctrl C. Acabei abrindo outro cara aqui. Ctrl V. Correto? Executando ele. Qual que a gente tem? Mais uma vez, as funções de agrupamentos comum, correto? O meu departamento 100, ele tem o salário máximo de $12.008. O meu departamento 90,
ele tem um salário máximo de 24 mil dólares. Todos esses salários estão acima de 10 mil, ó. Onde foi aplicado aqui, ó, em cima do valor de salário, do máximo do salário. Tudo bem aí? Então, o having é um ser da minha condição de grupo, ou é um where da minha condição de grupo, melhor dizendo. Oi? De aula e assim eu não tenho a ideia de como preparar para a sua prova. Como que vai ser essa prova? Provavelmente eu possa dar um resultado desse para vocês e alguns resultados de tabela. Qual foi o comando aplicado para te dar aquele resultado? A gente não vai assim, tipo, usar tipo, SQL. Vocês vão poder usar. Eu posso até deixar. Pegar, abrir o SQL Developer, para mim não vai ter muito problema não. Mas vai ser mais ou menos igual na sua última prova. Sim, sim. Vai dar os comandos select lá e... Exato. E aí ou eu posso dar o comando e qual o resultado que é esperado daquele comando. Ou se às vezes tem sintaxe, correto? É para testar vocês realmente nesse foco aí. Pode ser que eu dê algum exercício dissertativo, mas eu acho um pouco difícil pelo tempo, né? Enfim, eu vou ter que estudar isso daí, tá? Mas a forma vai ser basicamente como a gente já tinha as provas, tá? Eu vou soltar alguns exercícios já para a semana que vem, vocês já vão ter também aí mais ideia, ok? Já solto alguns aí para vocês. Beleza aí, pessoal? Nesse caso aqui do having, o que ele está fazendo? Tá? Bom, o que a gente tem mais aqui, ó? Aqui... Esse é um comando aqui um pouco diferente, tá? Mas é possível de se fazer. O que a gente está fazendo aqui, ó? A gente está fazendo um select, departamento ID e AVG de salário. O nosso AVG de salário está fazendo o quê? A média, né? E aqui, ó, o max de salary, o que ele está fazendo? Ele está pegando o máximo do valor. E está fazendo o quê? Comparando maior ou igual a 10 mil. Correto? Então aqui ele está fazendo o quê? Mostrando a média, mas está fazendo com que só seja mostrado, certo? Máximo de salários maior do que 10 mil. Então o resultado, inicialmente, se a gente só vê, né, o resultado em si, a gente pensa que a select está errada, mas ele não está não, ele está fazendo certinho. Ó, nesse caso aqui, ó, tinha que dar um round, né, para ficar legal. Um round, um trunk aqui, ó. Ó, tudo bem. A média de salário do departamento 100 é de 8.601 dólares, né? Só que existe um máximo de salário nesse departamento que é maior ou igual a 10 mil. Não necessariamente eu preciso colocar na minha exibição aqui, ó, o que eu tenho no meu select, né? Se é a mesma sentença que vai lá no having, ó. Esse daqui é um exemplo que a gente já tem. Correto? Então, internamente ele está fazendo o quê? Primeiro o having ali, justamente para fazer a filtragem. Depois a select ele mostra o quê? Um AVG. Tudo bem? Então, tomem só um pouco de cuidado com isso. O select é aceitável dessa forma tranquilamente, como a gente fez aqui. Mostra um resultado, mas se filtra por outro. Opa, peraí. Não deu Ctrl C, pessoal. Ctrl C, Ctrl V, ó. Desculpem. É isso mesmo. Eu tinha apagado. Deixa eu ver se eu dei um Ctrl Z. Aqui, ó. Tô ficando louco. Aqui, ó. O round, esse cara do AVG que tá mostrando a média, mas o filtro ele tá fazendo o quê? Um salário, um máximo do salário maior do que 10 mil. Tudo bem aí? Então, é possível tranquilamente trabalhar com essas duas formas. Aqui, ó, a gente tem agora a cláusula order by, podendo ser aplicado o quê? Na própria função de grupo, né? Ó. Temos o select job ID e o SAND salário.
da tabela employees, fazendo agrupamento por job ID, ó, tudo que eu tenho no meu group by eu tenho no meu select menos a função de grupo, tá? O having precisa ser a soma do salário maior do que 10 mil e o order by ele está sendo o quê? Pelo sum do salário aqui, ó. Correto? A ordem está sendo pela soma, está sendo justamente por quem? Função de grupo, ó. Então, fez esse cara aqui, order by, por padrão é o quê? Ascendente, do menor para o maior. 11, 12, 12.008, 13. Beleza aí? Então, tranquilamente dá para aplicar. Uma coisa muito comum e provavelmente caia na prova e provavelmente vocês vão errar. Eu vou pegar e vou colocar o quê? As soma-sal. Beleza? A soma-sal. Estou dando simplesmente um apelido para esse cara aqui, ó. Order by soma-sal. Isso dá certo ou não dá? Por que que dá? Porque eu puxei pelo apelido. Ah, muito bem. Eu dei o apelido, estou chamando pelo apelido. E aqui, ó, soma-sal. Vai dar certo ou não vai dar? Não, por quê? O having ele é executado antes do select. Então, para ele não existe esse apelido até esse momento. Correto? Pessoal, tomem cuidado. Isso daqui cai na prova. Beleza? Tomem cuidado. Legal? Justamente para testar o quê? Se vocês estão espertos na ordem que o select é executado. Tá? Que mais nós temos? Bom, esse cara aqui, ó, é o exemplo de having, é o exemplo de funções de grupos, né? Uma chamando a outra, no caso aqui de 2 níveis. Eu tenho que aqui, ó, primeiro é aplicado o AVG de salary, para depois do AVG eu pego o máximo dessa média. Entenderam aí? Primeiro, eu pego o quê? A média dos meus salários por departamento. Fez a média, depois ele aplica o máximo da média. Ele mostra qual é o valor máximo da média de departamento. Por departamento. Correto? Então, ó, o máximo da média, certo? Aplicado seria o quê? 19.333. Nesse caso aqui, eu não conseguiria saber qual que é o departamento. Tá? Bom, e isso daqui, ó. Primeiro, a gente está fazendo a média de salário. Depois que eu tenho esse valor, eu aplico o quê? A soma desse cara aqui, ó. A soma das médias. Correto? Então, ó, mais uma vez. Primeiro eu fiz o quê? A média de salário por cada departamento, ó. Group by Job ID. Correto? Para depois ele fazer o quê? A soma de todas as médias. A soma de todas as médias seria 174.506 dólares. Tudo bem? Vamos tentar fazer o quê? A soma, não tem muito sentido, mas poderia fazer um negócio dessa forma. A média para depois ser aplicada a soma, para depois ser aplicado o mínimo. Tá? Então, na hora que eu tento aplicar isso daqui, ele vai dar problema. Porque ele não executa mais de 2 agrupamentos dentro do outro. É só até 2. Beleza? Então, tomem cuidado com esse cara também. Apesar de a sintaxe, visualmente ela tá certa, o Oracle realmente ele não vai fazer para vocês. Ok aí? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado para essa parte aqui. Olha o erro que ele dá. Ó. Group function is needed to deeply. Quando eu tenho 3 funções. Uma função de agrupamento dentro da outra, Por exemplo, aqui um mínimo, ó, que eu quero aplicar. Um AVG de sum de min.
Tá? Dessa forma aqui, ele dá esse erro aqui, ó. Beleza? Então, sim, visualmente a fórmula, o select está certo, mas, enfim, ele não executa. Ok aí, pessoal? Having, quando a gente aplica, tudo bem aí, então? Beleza? Funções de grupo. É muito utilizado, mas é muito utilizado na selects. Tá? Bom, se a gente já começou a ver função de grupo, nós temos que rever as partes de joins. Vocês já viram já o semestre passado, correto? O inner, left, right, full e o natural, né? Natural join a gente já deu também. Para que serve os joins? Né? Como trabalhamos com bancos de dados relacionais, as tabelas se relacionam entre si, geralmente o seu dado não vai estar em uma única tabela. Você vai precisar resgatar esse dado em mais de uma tabela. Quantas tabelas possíveis? N. É você que vai decidir qual é a quantidade de dados que o seu select vai retornar. Tá? Então, o SQL em si, ele permite N junções. Quanto mais junções, obviamente, mais lento ela vai ficar, mais complexa também. Tá? O Oracle 11G usa o quê? Esse padrão SQL 99. Então, tudo que é compatível com o padrão ANSI 99, o Oracle 11G roda. Se não me engano, o 12C já está nas versões aí 2000, 2002, se não me engano, do SQL. Tá? E ele possui o quê? Algumas sintaxes de joins diferentes. O Natural Join, vocês se lembram dele? Ele faz a junção de duas ou mais tabelas que tenham o mesmo nome e o mesmo tipo de campo. Quando eu tenho essa característica, e geralmente as tabelas são modeladas dessa forma, na maioria das vezes, eu consigo utilizar o Natural Join. Correto? Então, tem o mesmo tipo e tem o mesmo nome, o Oracle ele já vai conseguir fazer a junção para você, sem que você precise fazer o quê? A junção dos campos entre as tabelas. Tá? Caso se tenha o tipo de dado diferente, o Oracle irá retornar um erro. Então, aí eu não consigo já utilizar o Natural Join. Se eu tenho o mesmo campo, mas com tipo de dados diferentes, aí eu já vou ter problema para se utilizar isso. Quando há mais de um campo com o mesmo nome e tipo de dados em tabelas diferentes que estão sendo avaliados pelo Natural Join, todos esses campos são considerados. Lá na nossa tabela Employees, a gente tem, entre aspas, um problema. Não é um problema, na verdade é interpretação. Né? Nem sempre a gente vai querer relacionar todos os campos. Porém, se a gente utilizar o Natural Join, ele vai relacionar automaticamente para a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado em cima disso daí. Não queremos que todos os dados sejam relacionados entre as tabelas, eu não posso utilizar o Natural Join. Senão, ele vai fazer automático. Tá? Quando utilizamos o using, não podemos usar o alias em nomes de colunas de tabelas. O using, pessoal, é um outro cara que a gente vai ver. Vocês não conhecem ainda. Pelo menos em banco de dados 1 nós não tivemos. Tá? O using é um cara que vai fazer a ligação também entre campos aí. Bom, nesse caso aqui, ó, nós temos o que? Esses selects aqui. Então, ó. Primeiro, opa, cadê o meu Ctrl C? Copiar, colar. Ó. Select asterisco from employees. Legal. Nós temos quem aqui, ó? O Employee ID como sendo o quê? A nossa chave primária da tabela Employees. E temos um outro cara que se chama o quê? Department ID, não temos? Aqui, ó. Department ID, na mesma tabela. O nome Department Underline ID, ó. Ok? Legal. Na tabela Departments, né, ó, nós temos ele como sendo chave primária. Department Underline ID, ó. É esse nome que a gente tem. Legal. Entre as tabelas Employees, entre as tabelas Department, entre a tabela Department, nós podemos utilizar quem? Um tal do Natural Join. O Natural Join ele já está verificando que
Department ID, ele tem o mesmo nome e tem o mesmo tipo entre as duas tabelas. Tendo o mesmo nome e tipo, eu não preciso fazer o quê? A junção dos campos, ó. Ele mesmo já vai lá e faz isso para a gente. Então, é o que a gente chama de junção natural. Correto? Depois, aqui no meu where, é a minha condição. Where, department name, in, TI, financial e sales. Né, ó. Rodando esse select aqui, eu tenho first name e last name da tabela departments. Correto? Eu tenho department ID da tabela first name e last name da tabela employees. Department name da tabela departments. Então são 3 dados aqui de tabelas diferentes. 2 da tabela employees e 1 da tabela department. Recordaram isso aí do natural join? Legal, né? Esse cara aqui não precisa fazer então junção de dados das colunas. E se eu forçar aqui, ele vai rodar? Não, né? Employees.departmentID on seria assim, né? Ó. Department.id igual a departments.departmentID. Isso também, ó, eu costumo geralmente colocar em prova. Sintaticamente, o comando aparentemente está certo. Eu tenho natural join, só que eu tenho a minha cláusula on aqui, ó. Se ela já é natural join, pessoal, não põe o quê? As duas ligações das colunas entre as tabelas. Correto? Então não adianta forçar aí. Beleza? Recordado o natural join? Legal. Opa, só isso de recordação? Vamos para o próximo slide, né? Que seria o nosso aula 6 hoje. Vai ter produto cartesiano, né? Tem. Produto cartesiano tá aqui, ó, o tal de cross. Vai ter esse cara aí. Bom, existe o natural join. Legal. Utilizamos o using quando precisamos relacionar uma coluna entre diferentes tabelas. Diferente do natural join, que irá obrigatoriamente fazer o relacionamento entre todas as tabelas. Quando utilizamos o using, não podemos usar alias dentro dos nomes de colunas e tabelas, somente dentro do using. A gente vai ver aqui, ó. O equijoin é um join interno, a qual a alternativa de utilização do using natural join sendo muito utilizado para ligar tabelas com chaves primárias estrangeiras. Bom, o using, pessoal, é nada mais e menos do que fazer ligação entre tabelas também. Aconselhável a utilização de alias, mas não são obrigatórios. O alias pode ter até 30 caracteres. Se o alias for especificado, é necessário utilizá-lo em todo o comando. Ou seja, se a gente vai lá e faz uma especificação de alias, principalmente na nossa tabela, né, legal, ele é opcional. Mas se você utilizou o alias, aí torna-se obrigatório você especificar eles na coluna. Tá? O Oracle nessa parte ele é chatão. Tá? O SQL Server ele é bem mais flexível. Você colocou o alias, legal, o SQL ele não vai ligar. Certo? Você colocou ou não o nome da coluna o alias na coluna. No select, no caso, né? Agora, o Oracle não. É opcional, mas se você colocou, tem que usar. Tá? O exemplo aqui do using, ó. Select employees.employeeID employees.lastname. Vou pegar aqui. Né? Departments Location e Department ID. Legal. From Employees. Agora, em vez de eu colocar o Natural Join, eu estou colocando simplesmente Join, Departments. Só que só o Join em si, correto? Ele não faz a ligação sozinha das chaves igual o Natural Join. Então, o que a gente utiliza? Esse tal de Using aqui, ó. Using Department ID.
O Department ID, ele é igual tanto para a tabela Employees quanto para a tabela Departments, não é? Ele tem o mesmo tipo, ele tem o mesmo nome. Então, aqui eu estou especificando o quê? Que eu quero a ligação entre Employees e Departments utilizando o Department ID das duas tabelas. Correto? Isso é só do Oracle? Só do Oracle. E se não me engano, o Postgres também. O Postgres ele tem essa sintaxe que dá para a gente escrever dessa forma. Beleza? Nos joins tradicionais, eu teria que colocar on, nome da tabela, ponto campo, igual a nome da outra tabela, ponto nome do outro campo. Aqui é mais reduzida a sintaxe. Tá, ó, bem mais fácil, pelo menos eu acho, que ela dá essas opções para a gente. Então, ó, Employee ID, Last Name, Location ID, Department ID. Legal, ele pegou e conseguiu relacionar esses caras aqui pra gente. Vocês separaram uma coisa aqui, ó. No Select, eu estou colocando Employees, ó. Employees, Department, certo? Tudo nome realmente da tabela. E o Department ID? Eu não tenho. Por quê? Porque é o mesmo das duas tabelas. Outro cara de prova. O Department ID, ele está em qual tabela? Nas duas. Eu vou especificar, então, aqui, ó, employees.department ID. Tecnicamente, a minha select está certa, ela não está errada. Mas, se eu for executar esse cara aqui, erro. Por quê? O Department ID pertence às duas tabelas. Quando ele faz o using, ele está fazendo a junção, formando um único campo de resultado. Correto? Se você está especificando aqui que ela está pertencendo a employees, ele já não está considerando isso. Correto? Quando a gente utiliza a cláusula on, que a gente vai ver daqui a pouco, você é obrigado a colocar o quê? Você é obrigado a colocar o nome de uma tabela, ponto nome do campo. Senão, ele dá o quê? Referência ambígua. Então, tomem cuidado com isso também. Beleza? Então, aqui, quando eu estou utilizando o using, o dado comum entre as duas tabelas, eu não especifico de qual tabela ela é. Tudo bem aí, pessoal? Sim? São alguns detalhes. Quando eu tenho using, eu não utilizo o natural join. Tomem cuidado com isso. O natural join não tenho nada de ligação de chaves. Aqui nesse caso, eu não tenho natural join. Eu tenho simplesmente um join. Mas eu preciso o que agora? Especificar quais são os campos de ligação. Correto? Beleza? Então, esse cara a gente consegue ligar dessa forma. Tá? Que seria essa, a gente acabou de explicar aqui, né? Ó. Seria esse cara aqui, ó, esse exemplo aqui do Departments, que vai gerar um erro aí. Bom, olha aqui, ó. Isso daqui é o que a gente comenta de erro de alias, correto? Eu não posso fazer aqui, ó, dentro do meu using, ele não vai rodar, ele vai dar erro, né? O que? Dentro do using aqui, no caso, fazer a utilização do que? De alias, ó. É isso que ele fala, é isso que ele reclama, tá? Apesar de eu ter alias aqui no meu join, dentro do meu using eu não posso ter. É isso que ele vai lá e vai usar para vocês erro. Tá? Coisa lá que a gente viu na parte lá dos slides. O Department ID, ele é comum para os dois, né? Ó. Aí sim, tirando o meu alias, eu consigo pegar e executar. Bom, eu tenho o Department ID, que é comum para os dois, né? O meu employee, a minha tabela employee, estamos dando apelido para ela aqui, ó, E, correto? O meu employee ID só tem na minha tabela employee, não tem na tabela departments, né? Vamos tirar um cara desse daqui, ó. E vamos executar. Ah, ele executou. Eu pensei que ele não executava, não, viu?
Employee ID. O Employee ID ele é específico. Aí cai na mesma coisa lá que o departamento. Então, o que eu falei para vocês de não colocar, no caso aqui, o alias em outros campos é besteira. Tá? Desde que ele seja exclusivo da tabela, o Oracle ele consegue interpretar também. Tá? Já rodamos aqui, provamos que ele pegou e executou, sem maiores problemas. Bom, o que mais aqui? EquiJoin, né? O que a gente tem aqui, ó? Então, vamos lá. Um select, né? LCit Department Name. Vindos da onde? Da tabela Location, fazendo um join com a tabela Departments. Using o que? Location ID. Entre a minha tabela Locations e minha tabela Departments, existe uma ligação entre esse cara aqui, ó, o Location ID. Correto? Where Location ID igual a 1400. Aí a gente começa a utilizar os comandos where aí, como se fossem os outros. No caso aqui, entre a ligação entre eles, né, ó, eu só tenho esse registro aqui de retorno. Que o Location ID seja igual a 1400, no caso. Então, ele só dá um único registro. Tá? Isso é quando a gente tem o que? Igualdade, né? Sempre o EquiJoin equivale ao quê? O valor de um campo de uma tabela igual ao valor de outro campo de outra tabela. Tudo bem aí, pessoal? A utilização do using? Sim? Natural join. Não preciso ligar. Aliás, não posso ligar chaves. O using, eu tenho que ter ainda um campo com o mesmo nome e com o mesmo tipo de dado. Correto? Utiliza-se o using justamente para quê? Para fazer essa ligação entre as duas tabelas ou mais aí. Ok? O EquiJoin, na verdade, é a nossa ligação simples aqui, ó. Opa! O dado que está na minha, o valor do dado que está na minha tabela Location ID, Locations, é o mesmo valor de dado que está na minha tabela Departments. Então, se eu tenho aqui o valor 1, eu tenho aqui o outro valor 1. Se eu tiver o valor 5 na minha tabela Locations, eu tenho que ter um outro valor 5 na minha tabela Departments. O EquiJoin, na verdade, é só para mostrar que os joins precisam ter o mesmo valor de dados entre as tabelas. Tá? Que é o que a gente viu até agora, vamos dizer assim. Não mudou nada até agora, como a gente está falando. Tá? Isso é o exemplo de EquiJoin. Se a gente tem EquiJoin, nós temos também no EquiJoins. Pior que eu acho que eu não vou falar para vocês sobre não EquiJoins aqui. Deixa eu ver, cláusula 1. Bom, depois eu comento. No próprio join, eu posso fazer com que uma chave seja já diferente da outra. Tá? Isso é o no EquiJoin que ele fala aí. Tá? Mas é melhor eu até depois escrever um exemplo. Bom, a cláusula 1, ainda quando a gente quer fazer o quê? Joins entre tabelas. Utilizado em conjunto com join, então eu preciso do join para utilizar o on. As colunas não precisam ter o mesmo nome entre tabelas, porém precisam ter o mesmo tipo, ou compatibilizar os tipos. Correto? Então, os nomes entre as tabelas podem ser diferentes. Eu vou lá e vou fazer essa ligação de tabelas manualmente. Só que os tipos precisam ser compatíveis. Tipos não compatíveis, nós precisamos lá e fazer o quê? Que o tipo fique compatível. ToNumber, ToChar, ToDate, são esses caras aí que fazem o quê? Essa compatibilidade. Deixe os códigos mais legíveis comparando com outros comandos de join. Tá? Quando a gente utiliza o on, realmente é o quê? A compatibilidade com os outros bancos de dados. Né? É o nosso padrão que a ANSI coloca aí. Possível fazer self-join quando uma tabela precisa fazer referência com ela mesma. O self-join, no self-join é necessário criar um alias na segunda tabela para que seja possível fazer um auto-relacionamento. Lembram-se do self-join?
né, desse caso aí, é quando a tabela tem um campo que referencia ela mesma, né? Lembram-se lá do chefe, né? Quem é o chefe de tal funcionário? O chefe, na verdade, é um funcionário também, mas ele é responsável por outros funcionários. Então, no campo chefe, lá vai ter o ID de quem? Dos subordinados dele. Isso daí seria o exemplo lá de self-join, tá? O relacionamento com a própria tabela. Tá? É possível utilizar conectores AND ou OR em joins, possivelmente fazendo o mesmo papel do where. No padrão 99, joins são executados da esquerda para a direita, a mesma coisa que o select em si. Também unimos 3 ou mais tabelas, que são conhecidos como joins tridimensionais. Enfim, o ON, pessoal, quando a gente utiliza lá no join, ele é o cara mais flexível de todos. É com ele que a gente consegue fazer o quê? O self-join. Os outros não têm essa possibilidade. Tá? Quando eu preciso fazer ligação de mais de uma chave, ou até mesmo, tá? Tabelas com nomes diferentes entre os relacionamentos, quem vai resolver para a gente é o ON. É o join cláusula ON. Tá? O resto não consegue. Né? A sintaxe dele. Então, vamos lá. Ó. Um exemplo, né, na verdade. Então, select employee. Deixa eu deletar aqui. Select employee ID, first name, department ID. Esse cara aqui é da tabela o quê? Employees, ó. Tudo employees. Correto? Join departments D. Esse cara aqui é da tabela departments. Ó, aqui, ó. On e.department ID igual a d.department ID. Aqui nós estamos o quê? Especificando, explicitando exatamente o nome das duas chaves entre as tabelas. Correto? Então, quando a gente tem a cláusula ON, precisamos, aí não tem jeito, ele não vai fazer sozinho para a gente. Tá? A gente vai lá, especifica qual é a chave de uma tabela e a chave de outra. E já era. Aí sim a gente consegue fazer o quê? Essa execução. Isso daqui também é um exemplo de equijoin. Por quê? O valor que está na minha tabela Department ID da tabela Employees vai ser o mesmo valor do Department ID da tabela Departments. Isso é o equijoin. Tudo bem aí, pessoal? Firmeza? Esse join é o mais comum de todos. Quem já trabalha com SQL, com outro banco de dados, esse cara aqui é o que vai realmente o quê? Funcionar para outros bancos. Porém, a sintaxe dele, a escrita dele é maior. Né? Você tem que digitar mais código para ele funcionar. Tá? O Oracle em si, pelos comandos dele, né? Ele tem mais tipos aí de escritas para poder simplificar o comando. Né? Nesse caso aqui, ó, a gente vai fazer um cara legal, um exemplo de self-join. O que a gente tem aqui? Last name, tá? E last name. Só que um last name eu vou chamar de quê? De empregados. E o outro last name eu vou chamar do quê? De manager, que são os gerentes, os employees, né, no caso. Da onde são esses dados? Os dois dados são da tabela employees. Só que uma employee aqui, ó, eu vou chamar de E. E o outro employee eu vou chamar de M. E de employee, M de manager. Ó a tabela, são iguais entre elas. Correto? O que a gente vai estar ligando? A E.managerID, a minha tabela de empregados, que é a employees, é igual a M.employeeID. A M.employeeID é quem? A minha tabela manager, quem é a gerente. Os dois, ó, têm o mesmo dado, last name e last name. E se eu colocasse first name, ia ser a mesma coisa. Só que a gente está fazendo a ligação na própria tabela. Correto? Como a gente resolve? Fazendo com que a mesma tabela tenha alias diferentes.
Então, nesse caso aqui, qual que seria o resultado? O resultado seria o nome do empregado e qual superior a esse empregado. Nesse caso aqui, ó, o Schmidt. Tá? Ele tem o quê? O Crumbaut, tá? Como o quê? Como gerente dele. O Fox, o Crumbaut é o gerente dele. O Bates, o Crumbaut é quem? O chefe dele. Ó, o Ronald aqui, ó. O Dehan é o chefe dele agora. Correto? Dessa forma, então, a gente consegue fazer os nossos famosos self-joins. Se eu der um select comum aqui, select, asterisco não, last name, vírgula, vamos pegar o manager ID e o employee ID. Vou colocar o employee ID na frente, né? Da tabela employees, o que ele mostra pra gente, ó? Somente o código, ó. O código do empregado em si é esse cara, o employee ID. E o manager ID é um código também, ó. Mais nada. Mas a gente quer fazer o quê? Mostrar o nome do gerente. Quem é o nome do gerente? É o próprio last name. O gerente é um empregado também. Então é por isso que a gente tem que fazer o quê? O tal do self-join. Correto? Essa é a única forma de a gente resolver esse problema. Não tem como a gente pegar e resolver de outro. Tá? Dependendo do tamanho do self-join, ele ocupa bastante memória. Então tome um pouco de cuidado. Vai depender do quê? Do retorno de linhas lá que você tem na sua select. Praticamente você vai estar dobrando a quantidade do quê? De memória do seu select para você pegar e executar esse cara. Tá? Como é um self-join, né, ele está tendo que instanciar a tabela 2 vezes em memória. Correto aí? Entendidos, pessoal, self-join? Beleza. Bom, exemplo de restrição no on. Aqui, ó, é o que a gente já pode fazer o quê? Não é tão comum, mas é possível, tá? Fazer com que algum filtro seja aplicado na própria cláusula on. Nesse caso aqui, a gente tem um select first name, employee ID, department, location. Beleza. From employees, on departments, join department, né? From employees, join departments, on e.department ID igual a d.department ID. Até aqui são os joins que a gente já fez. Simplesmente a gente está fazendo igualdade para os joins entre as duas tabelas. End manager ID igual a 149. Esse cara aqui ele já está filtrando que o manager ID da minha própria tabela employees, ela precisa ser o quê? Igual a 149. Correto? Professor, mas isso aí é uma boa prática? Então, o Oracle aceita, cara. Teoricamente ele é mais rápido. Por quê? Porque o from ele é executado antes do where. Agora, fica mais legível? Não, não fica mais legível. Você demora um pouco mais, né? Aqui para pegar e entender o comando. O SQL Server consegue também. Esse cara já é um non-equijoin. Eu poderia colocar aqui, ó, onde o department ID é diferente, o e.department ID é diferente do d.department ID. Isso daqui também ele aceita. Tá? Então, o on, quando eu tenho igualdade, é equijoin. Quando eu tenho outros símbolos sem ser igualdade, ele é o non-equijoin. Os não equivalentes a. Correto? Isso daqui, pessoal, pouquíssimas pessoas utilizam. Tá? Eu só vi assim, um caso específico de utilização desse jeito aqui, quando realmente o cara quis fazer tuning. Aí ele tirou da função do where, da cláusula where, e colocou aqui. Mas, enfim, precisa realmente avaliar se isso compensa lá para vocês, tal. Precisa tirar hint, né?
para ver se realmente está dando diferença, porque não depende só da escrita, depende de como seus dados estão armazenados. Aqui, ó, nesse caso, o Manager ID igual a 49, eu tenho essa seleção aqui, ó. Sem a cláusula where, eu já tenho um filtro do Manager aqui, ó. Tudo bem aí? Isso daqui é uma coisa bem bacana, né? Apesar de não ser tão utilizado, mas é bem legal de existir aí, né? E aqui ligação com exemplo de ligação com 3 tabelas. Se a gente consegue fazer com 2 tabelas os joins, podemos, nada impede lá que o use e o natural join também sejam assim, tá? Possam ligar mais de 2 tabelas. Mas com o joins e a cláusula on seria desse jeito, né? From employee e, né? Join departments de. Aí eu faço a ligação da minha tabela de departamento com a tabela E de empregados, employees no caso. Aí depois eu tenho mais ligação, join, o nome da tabela, L, né? On, a minha tabela D é igual a L, igual a minha tabela L, o location ID nesse caso aqui. Correto? Então aqui, se eu precisar de 3 campos de diferentes tabelas, seria esse exemplo aqui que a gente estaria utilizando. Tá? Quanto mais joins, mais complexo ele vai ficando, meu select. Oi? Mais recurso ele vai usar. Tá? Quanto mais tabelas, mais recursos, mais ligações, né? Pessoal, tranquilos nessa parte. Cláusula on aqui nessa apostila, certo? Aqui a gente comentou sobre o equijoins, que a gente já estava falando em no equijoins, e fizemos um exemplo aqui com ligação de 3 tabelas. Tá? Dá para fazer 3, 4, 5, o quanto vocês quiserem, o quanto o select aí de vocês precisar. Ok aí? Temos agora aqueles tais de left join, right join, né? Bom, aqui é o que a gente chama de join interno e externo. No NoEquiJoin são quando temos que utilizar joins, porém contém operador de igualdade. Não contém operador de igualdade, que no caso é o exemplo que a gente fez, o diferente. Então, o NoEquiJoin é não igualdade, né? Não são muito utilizados, pois deixam o código menos legível. Exemplo, nesse caso aqui, ó, select, esse cara aqui, até eu entender o que ele fez, demorou um pouco, mas depois, beleza, eu achei que o exemplo realmente valia. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Between esse cara e esse cara. Ó, eu não tenho where, pessoal. Se vocês prestarem atenção nesse cara, não existe where, ó. Tá? A gente está fazendo um select last name, salary, job title. Até aqui, 2 tabelas, tranquilo. Employee ID é a minha primeira tabela. Job J é a minha segunda tabela. Ó. As duas estão se fazendo aqui, ó, fazendo join. On salary. On e salary é da minha tabela employees. Between j.min and j.max. Esses 2 caras aqui, ó, são campos da minha tabela o quê? Jobs. Então, o salário da minha tabela employees, ele precisa estar entre o mínimo salário e o máximo salário da minha tabela jobs. Não necessariamente eu tenho o retorno de um único registro. Se eu tiver um salário, certo, que esteja entre o mínimo e o máximo do job, ele vai tentar fazer o quê? O join entre elas. Entenderam aí? Não, né? Pois é. A hora que vocês verem o resultado, vocês vão entender menos ainda. Mas eu vou tentar explicar. Esse cara aqui, ó, o Olson. O salário dele é de 2.100.
Com o salário de 2.100, ele poderia ser esse cara aqui, ó, um Stock Clerk. Por quê? Porque um salário de Stock Clerk, ele está entre, né, 2.100. Então, ele está, por exemplo, entre 1.500 e 2.500. Correto? Então, ele conseguiu ligar. Mas esse cara aqui, ó, o Markov, o salário dele é de 2.200. Também ele poderia ser um Stock Clerk. Legal. Agora, eu tenho um Olson aqui que poderia ser Stock Clerk, né? Vamos ver se ele poderia ser outra coisa com esse salário. Olson. Fica mais fácil fazer um where, né? Aqui ele já não vai ter porque os salários começaram a subir um pouco. Vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar... O J.min salary e o J.max salary, tá? O mínimo de um salário e o máximo de um salário na tabela jobs. Ó. O mínimo salário e o máximo de salário do Stock Clerk, tá, são esses daqui, ó. 2.100, que é o que o Olson ganha, ele está entre esses dois valores. 2.100 está entre 2.008 e 5.000? Está, ó, é o nosso between aqui que está falando isso, ó, que ele tem que estar entre esses dois. Beleza, então ele pode ser um Stock Clerk, tá? Agora, tem outro Job ID que tenha essa faixa aqui de 2.000 e pouco, vamos ver, ó. Não tem. Eu já tenho Job IDs que tem o quê? Faixas mínimas de 2.500 a 5.500. Com esse valor de salário, tá? O Marlon aqui, por exemplo, ele poderia ser um Shipping Clerk, que é o Job Title aqui, ó. Por quê? Porque ele ganha 2.500, tá? Agora vamos pegar um salário um pouco mais alto aqui e que tenha mais, deixa eu ver aqui, elasticidade. FII 3.100, Chung, Belco, vamos ver aqui de 4, aqui eu acho que esse daqui tá mais legal. 4.200 o Bel. Ó, vamos pegar esse cara aqui, ó, o Bel. Deixa eu diminuir aqui para vocês, senão vocês não vão conseguir enxergar. Esse Bel aqui, ó a linha dele, eu não vou rodar Select de novo, tá? A linha dele é 166, só para vocês terem como referência. O salário do cara é de $4.000. Está entre 4.000 e 10.000? Beleza, está. Ele pode ser quem? Um programador, pelo Job Title aqui. Agora, vamos ver outro cara que ele poderia ser. Entre a faixa de salário, ó o Bel aqui de novo, quer ver? Ó, o salário dele é de $4.000, não mudou. Ele poderia trabalhar no Human Resources aqui, ó. Por quê? Porque o salário mínimo e o salário máximo do Human Resources está entre 4.000 e 9.000. Entenderam agora se Select aí? Ele não procura agora igualdade nos dados. Ele procura o quê? Outras coisas. Poderia ser diferente, poderia ser maior, menor. Nesse caso, ele está fazendo entre, ele está comparando o salário de um entre o salário de outro. Esse cara é um dos poucos selects que vocês não conseguem resolver facilmente no where. Tá? Esse cara aí fica mais fácil a gente colocar realmente no from. Beleza aí? Então, isso é exemplo de não igualdade, que realmente às vezes é necessário.
difícil utilizar. Sinceramente, é mais difícil, mas existe essa possibilidade aí também. Esse cara não é um produto cartesiano. Ele não está sendo produto cartesiano, por quê? Porque nem todos os registros da direita multiplicam com o da esquerda. Quem faz esse filtro é isso daqui, ó. Accelerate between J-min e J-max. Ele faz internamente o produto cartesiano, isso sem dúvida nenhuma. Mas na hora de mostrar o resultado para você, ele aplica esse filtro aqui, ó. Por isso que o resultado não é um cartesiano puro. Tá? Ele faz internamente, mas depois tem um filtro. Aí te mostra realmente o que está entre os salários máximo, mínimo e máximo. Ok? Beleza aí? Então, existe essa possibilidade de utilização dos no-equijoins. Sendo os joins internos o natural join e o use e o on, que retornam um resultado de apenas linhas iguais entre tabelas que estão envolvidas. Sendo os joins externos, left, right e full join, servem para retornar o resultado que não tem apenas linhas iguais. Então, o left, o right e o full join, né, eles servem então para se fazer o quê? Os no-equijoins. Porque nem todo o valor da esquerda vai ser igual ao da direita, tá? Da tabela da esquerda e tabela da direita. O left outer join ou left join retorna todas as linhas que estão na esquerda do join, como se fosse uma tabela principal, sem necessariamente ter uma linha correspondente no lado oposto, que seria o quê? O direito. Para melhor visualizar, coloque uma única linha das tabelas dos lados do join. Então, ó, a gente tem esse exemplo aqui, de left outer join ou left join. Mesma coisa. O que a gente tem aqui, ó? A nossa tabela existe então nesse select a employees e a departments. Correto? Quem é a nossa tabela left? Employees. E a tabela departments é a nossa tabela oposta a ela, vai estar do lado direito. Tenho dúvida quem é a tabela left? Coloca todas as tabelas numa única linha. Ó. O join está aqui, ó. Quem é a minha tabela left? Do meu join, a referência é ele. A tabela left é a minha employees. E a outra tabela? A tabela oposta é a departments. Correto? É essa leitura que a gente tem que fazer. Legal. A tabela left, nesse caso, é a minha tabela, entre aspas, forte. É a minha tabela que precisa ter o dado. A minha tabela oposta pode ou não ter o dado de retorno. Então, ela pode, inclusive, ter nulo o resultado. Correto? Então, tem essa diferença. Legal, a ligação de chaves é a mesma, on e.department ID igual a d.department ID. Isso daí não muda, ok? Rodando essa select aqui, ó, o que a gente tem? Podemos ter esse resultado. A minha tabela E é a tabela employees, ela é a tabela forte, ela tem o dado. A tabela department name está do lado oposto do meu join, do meu left join no caso aqui, né? Ela pode ou não ter o dado, pode ser nulo. Então, ó, o que ele conseguiu ligar, ele faz a ligação perfeitamente. Tá, ó. Agora, esse cara aqui, ó, o Grant, o Kimberelf, tá? Esse cara aqui, ele não tem um departamento associado, ó, ele retornou nulo. Ou seja, com left join, isso daí é possível. Eu tenho todos os funcionários, correto? O meu caso é o quê? A minha tabela left, employees. Agora, a tabela department pode ou não ter dado. Tudo bem aí, pessoal? Left join sossegado? Sim? Se colocarmos aqui, ó, nós temos 107 empregados, né?
E se a gente mudar esse cara para inner join, o que vai acontecer? Ó, em vez de left outer join, a única coisa que eu vou mudar, inner aqui, ó. Inner. O que vai acontecer? Aquele cara lá, o Kimberveld, ele não vai mais existir na nossa consulta. Por quê? Porque ele não tem uma igualdade entre a minha tabela employee e a minha tabela department. Ó, cadê o cara que era o 107? Ele não traz. Beleza aí, pessoal? Isso é importante. Depois a gente vai misturar o left, depois o right e o full, hein, na mesma consulta. Por isso que é legal vocês entenderem bem. Certos aí? Legal. Então esse cara aqui, ó, outer left join, left outer join ou left join, que é o mais conhecido. Tá? Bom, o right outer join ou right join. Retorna todas as linhas que estão na direita do join, como se fosse a principal, sem necessariamente ter uma linha correspondente ao lado oposto do join. Nesse caso aqui, a tabela da esquerda, né? Aqui é a tabela oposta. Para melhor visualizar, coloque em uma única linha as tabelas dos lados do join. Então, ó, mais uma vez, nós temos o que aqui, ó? Employee ID sendo o quê? Sendo a minha tabela da direita, né? Desculpe. Vamos colocar aqui o right, para melhor visualizar. O meu join está onde? Está aqui, ó. Quem é a minha tabela do lado direito do join? Departments. Então, esse cara aqui precisa ter o dado. Ela é minha tabela que é forte, ela é minha tabela mestre aqui, principal. Então, o que está na direita do join precisa ter o dado. A outra tabela do lado oposto, que no caso aqui vai ser employees, pode ou não ter o dado. Correto? Tendo dado, ela relaciona. Não tendo dado, sem problema nenhum, ela vai trazer o dado também, de qualquer forma. No caso, nulo ela vai trazer. Correto? Porque não vai ter o dado associado. Correto? Então, vamos lá. O que é para fazer aqui? Nesse caso, essa select mostra todos os departamentos. De qualquer forma. E se tiver um empregado associado a esse departamento, ele vai lá e vai trazer. Mesmo tendo departamentos sem empregados, esse cara aqui tem que trazer para a gente o resultado. Tá? Então, ó, rodando essa query aqui, ó, departments, né, é a minha tabela forte. Então, ele tem que ter o dado, de qualquer jeito. Ó. Tem o dado, não é nulo. Ó. Olha aqui agora. Eu não tenho esse cara aqui, ó, corporate tax, treasury aqui, ó, treasury, né? Tenho dado. Tá aqui, ó, department name, correto? Mas eu não tenho nenhum empregado aqui, nulo aqui, ó, neles, no empregado, no employees. Eu não tenho nenhum empregado que trabalhe nesse departamento. Existe o departamento na empresa, mas ninguém trabalha nele. Tudo bem? Tabela, mais uma vez, da esquerda, nesse caso, é a nossa tabela quem? Departments. Ela precisa ter o dado. O lado oposto a ela, não necessariamente. No caso aqui, é a nossa employees. Beleza aí? Sim? Legal. Então, isso daqui seria o nosso right join. Correto? Bom, pessoal, vamos para o intervalo e depois a gente continua com esse cara aqui, ó, o full outer join ou full join. Tá? E a gente recorda esse cara aqui também. Beleza? Página 8. Semana passada você teve aula com o Marcelo. Troquei.
porque, aliás, o Marçal jogou comigo, né, cara? Ele tinha que avisar, na verdade, os dependentes. É isso que é Aí eu queria saber de falta, se na quinta você deu falta, porque na quinta eu tenho outro depois. Cara, eu não consigo.